O que a gente tem é uma conjugação de vontades de elites políticas, de elites econômicas e de elites jurídicas que se conformam de uma maneira bastante padronizada ao redor do mundo e que tem resultado, na prática, num sistema de justiça que serve à blindagem de determinados grupos políticos e sociais e econômicos e tem reservado aquilo que Boaventura de Sousa Santos chama de sociedade civil incivil, a prisão, a morte ou as periferias. Eu sou Luciana Zafalon, advogada de formação, milito na pauta de direitos humanos e questões de gênero há bastante tempo, com enfoque também bastante próximo da justiça criminal. Eu comecei já há algum tempo, diria em torno de 13, 14 anos, a trabalhar de forma mais próxima com a justiça criminal. A minha primeira experiência mais profunda, eu trabalhava no IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e um dos primeiros projetos com os quais eu me envolvi foi o Mutirão, que era um grande esforço de atendimento jurídico em uma unidade prisional feminina, penitenciária feminina do Butantã, quando eu comecei a me dar conta de uma série de mazelas que, apesar de tão próximas, eram tão invisíveis para toda a rotina de aplicação da justiça e para todo o debate teórico que eu já tinha vivenciado no campo da justiça. É ali, dentro do sistema prisional, aonde toda a nossa crueldade, a nossa miséria humana perde todo o seu constrangimento de existir. E foi travando contato com essas mulheres, que na verdade me permitia ver muito além dos seus processos, mas sim das suas histórias de vida, que eu passei a me questionar sobre a aposta que nós fazemos no direito como alternativa realmente eficaz na produção de resultados distributivos. Me parecia muito contraditório que aquelas pessoas que ali estivessem cumprindo pena em condições tão desumanas, tão cruéis, tão perversas, estivessem ali em razão de uma decisão judicial, que tivessem passado por todo um processo judicial, que tinha envolvido defesa, que tinha envolvido acusação, que tinha envolvido um julgamento, que tinha partido da aplicação de uma lei que estava combinada, e que raios era aquilo que gerava um resultado tão sórdido. E passei a atuar com isso, tentando olhar sempre de maneira crítica o funcionamento da justiça. E com o passar do tempo, eu fui ficando cada vez mais aflita com a perspectiva de que o direito ele tem sido escolhido como a linguagem, como a ferramenta legitimada dentro da nossa sociedade, dentro do nosso Estado, dentro das nossas regras de funcionamento. A gente atribuiu o direito à legitimidade de ser a voz da razão, a voz do Estado, a voz que virá resolver os nossos problemas, que virá solucionar os nossos conflitos, que virá promover a justiça. E aí a gente passa a olhar para o funcionamento do sistema de justiça e percebe que a gente tem ali, eu brinco, os operadores do direito são pessoas que usam uma roupa que ninguém usa, que falam uma língua que ninguém entende, que seguem procedimentos absolutamente misteriosos para a maioria da população e que têm uma atuação que afeta dramaticamente qualquer uma das nossas relações humanas e que dentro do sistema prisional afeta as pessoas de maneira ainda mais perversa. Isso começa a me chamar a atenção desde a sua conformação mais básica. Então, quando a gente vai para o interior, a gente tem ali o juiz, o promotor, o defensor público, o delegado. Ele é a autoridade, ele é a autoridade da cidade. Nós temos que ter perante ele um temor reverencial que permeia as nossas relações, que molda a forma como eu vou acessar o direito e como o direito vai me acessar. E aquilo
realmente causa distorções muito profundas, porque quando a gente olha o que está combinado de funcionamento do Estado, a gente tem a obrigação do servidor público de servir ao público. A gente tem uma conformação do nosso Estado que faz com que as carreiras jurídicas sejam as carreiras mais bem remuneradas dentro dos quadros do nosso Estado. Mas esses sujeitos não se comportam como pessoas que devem servir ao público e que devem ter as suas ações controladas e que devem ser submetidas a mecanismos de transparência, a mecanismos de controle social, que devem entregar o resultado daquilo que deu origem à sua razão de ser. Então, que dinâmica é essa que permite que essas pessoas tenham salários tão vultuosos, numa sociedade tão desigual, que tem uma função de servir ao público, mas não sirvam necessariamente ao público, se comportem como autoridades quase inalcançáveis e que geram resultados tão dramáticos na nossa conformação social. E aí teve uma grande mudança na minha trajetória, que foi exercer 2 mandatos como ouvidora externa da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no modelo novo de ouvidoria externa, que eu acredito muitíssimo nele, que basicamente faz com que a gente passe a ter pessoas de fora de uma carreira jurídica integrando as principais instâncias de tomada de decisão daquela instituição para representar o destinatário dos serviços daquela instituição nas suas esferas de gestão. Bom, mas aí passei a vivenciar esse dia a dia das instituições de justiça e entender qual era a dinâmica que operava ali. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o fato de que, eu vou falar aqui das 3 principais instituições de justiça autônomas dentro do nosso Estado. Então a gente tem o juiz que julga, a gente tem o Ministério Público que acusa e a gente tem a Defensoria que defende. Eu vou falar sobretudo dessas 3 instituições. Me chamou muito a atenção o fato de que essas 3 carreiras jurídicas, elas passam por processos eleitorais permanentes. Eleições que mobilizam tomadas de decisão, que criam compromissos políticos, que são decididas através da mobilização de determinados tipos de argumento e que caminham e moldam o caminhar de uma instituição a partir dos resultados eleitorais observados em cada um desses pleitos, que acontecem quase que ininterruptamente. A cada 6 meses você tem uma eleição. E aí eu começo a prestar atenção de, bom, mas qual é o tipo de argumento que mobiliza voto dentro dessa disputa? E aí quando a gente vai olhar, as pautas corporativas, aquelas que se revertem em benefícios diretos, seja para os membros da instituição, seja para o robustecimento da própria instituição, reiteradamente são os compromissos que angariam mais votos, que garantem a eleição de determinados grupos políticos e que regem as tomadas de decisões posteriores pelos eleitos. E aí a gente vai observando e chegando naquilo que tem uma autora que eu gosto muito, que é Elida Laures, que fez uma síntese da literatura crítica que tem estudado esse processo, e ela chama de uma espiral elitista de afirmação corporativa. O que é que isso quer dizer? A gente tem vivenciado processos de conformação do nosso sistema de justiça que fazem com que nós tenhamos praticamente uma ausência de limite remuneratório para carreiras públicas que chegam a praticar, por exemplo, no estado de São Paulo, um rendimento médio mensal de cerca de R$50 mil por mês, seja na magistratura, seja no Ministério Público, ou cerca de R$30 mil no caso da Defensoria Pública. E aqui há que se ter uma reflexão importante, que é a desnaturalização do absurdo dessa concentração de renda por meio do serviço público. E aí eu começo a me perguntar de onde vem essa força? De onde vem essa energia que permite que esse funcionamento elitista, descolado de qualquer justificativa razoável da existência dessas carreiras jurídicas, se torne uma realidade?
E esse mergulho teórico eu faço em um estágio de pesquisa que eu realizo no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sob orientação do professor Boaventura de Souza Santos, quando eu passo a travar contato com uma série de reflexões teóricas que estavam longe da minha capacidade de reflexão até então e que me permitiram entender coisas que estavam invisíveis para mim. E esse debate se insere, por exemplo, num debate que tem sido travado internacionalmente já há algum tempo sobre os processos de reforma constitucional para ampliação de direito. Basicamente, aquilo que a gente observa acontecer no Brasil em 88 é parte de um processo de reformas constitucionais para ampliação de direitos que é vivenciado em diversas partes do mundo, na América Latina, sobretudo no final da década de 80, e que segue um receituário muito bem já reconhecido e que tem gerado também resultados muito bem reconhecidos. O que isso quer dizer na prática? A gente observa, num determinado momento, a aposta do capital na estruturação de elites jurídicas que permitam o robustecimento da segurança jurídica tão cara aos negócios e que se reflete de uma maneira muito direta na conformação das nossas instituições de justiça. Em outras palavras, a gente tem processos de reforma constitucional que geram toda uma expectativa de ampliação de direitos, de distribuição de direitos, de promoção de melhoria na qualidade de vida das pessoas. Existe toda uma auspiciosa perspectiva de avanço humano com as reformas constitucionais que garantiria à nossa população direitos de dignidade mínima. E o que a gente observa na prática, sem exceção de todos os países que passaram por esses processos, é que essas auspiciosas promessas, na verdade, geraram resultados que significaram nenhuma distribuição realmente transformadora de direitos ou de recursos e que serviram muito mais para blindagem de qualquer disputa real em torno da distribuição de recursos e de poder na nossa sociedade. O que a gente tem na prática é a criação de processos de blindagens de determinado tipo de funcionamento social, de determinado tipo de circulação de influências e de recursos, por meio da criação de um sistema de justiça que segue um receituário muito bem desenhado do que serão os sistemas de justiça ao redor do mundo. Então a gente passa a ter essas agências, como o Banco Mundial, dizendo, olha, esse é o receituário a ser seguido pelo sistema de justiça, pelas instituições de justiça desses países como condição necessária para recebimento de recursos. Nesse momento, a gente passa a ter a configuração das carreiras jurídicas seguindo um modelo muito bem pensado que serve antes à manutenção de qualquer situação previamente definida por decisões políticas tomadas em arenas outras que não a da disputa real do avanço da cidadania e que passam a moldar a forma como a nossa justiça vai ser aplicada. O que a gente tem é uma conjugação de vontades de elites políticas, de elites econômicas e de elites jurídicas que se conformam de uma maneira bastante padronizada ao redor do mundo, observada pela literatura crítica de maneira bastante abrangente e que tem resultado, na prática, num sistema de justiça que serve à blindagem de determinados grupos políticos e sociais e econômicos e tem reservado aquilo que Boaventura de Souza Santos chama de sociedade civil incivil, a prisão, a morte ou as periferias. Esse é o resultado prático da aplicação do direito que a gente pode observar no nosso funcionamento do Estado de São Paulo, das grandes cidades, da América Latina de forma geral. E aí a gente há que dar alguns passos atrás e nos colocar diante do desafio do quanto devemos seguir apostando na solução do direito como algo que vai nos permitir o avanço. Na verdade, o direito ele cria
como eu vou dizer isso? Ele cria uma moldura dentro da qual a gente passou a pensar as soluções para os problemas e para os conflitos nos quais a gente vê a nossa sociedade inserida. E essa moldura, ela tem antes servido a nos cercear do que, de fato, nos permitir o avanço real na disputa. E o que parece ser importante que façamos é olhar de uma maneira mais crítica para a forma como nos colocamos aqui. Seguir apostando no direito como ele vem sendo exercido nos levará a resultados como os que nós temos observados. Resultados que permitem que as carreiras jurídicas se coloquem da maneira como têm colocados, uma blindagem muito robusta e muito eficaz ao capital e ao poder político, sendo que, de outro lado, a sua contraprestação à população do nosso Estado, ela tem sido observada com esses níveis de aprisionamento que a gente vivencia, com esse nível de violência e letalidade policial, que nos permite constatar o nosso fracasso enquanto sociedade, enquanto seres minimamente dispostos a distribuir direitos e distribuir vida digna. Ainda pensando nesse equilíbrio entre o controle que o Estado exerce sobre as pessoas e o controle que as pessoas exercem sobre o Estado, o Ministério Público é um ator bastante responsável, na minha opinião, na verdade, o principal responsável pelos resultados que a gente observa na segurança pública e no sistema prisional do nosso Estado. Além do Ministério Público ser o dono da ação penal, a Constituição Federal também atribui a ele um outro papel estruturante nos freios e contrapesos do nosso equacionamento ideal de poderes. O controle externo da atividade policial é de competência do Ministério Público. E quando a gente olha os resultados da nossa política de segurança pública, há que se chamar o Ministério Público a responsabilidade pelo que não tem sido feito. O órgão responsável pelas políticas de segurança pública no Estado é a Secretaria de Segurança Pública. Quando a gente olha para o Estado de São Paulo, por exemplo, chama muito atenção o fato de que os últimos 7 secretários de Segurança Pública, ou seja, o responsável pela política das duas polícias, na verdade, oriundo do Ministério Público. Então, entender o quanto é perigoso e delicado esse imbricamento entre o Executivo e as instituições de justiça é fundamental para entendermos de que maneira estamos submetidos a esse cenário. Então, se a gente tem, de um lado, aquele que deveria ser responsável pelo controle da atividade policial, sendo incorporado aos quadros do Executivo que vai ter a política fiscalizada. E, de outro lado, nós temos, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que tem a presidência do Tribunal de Justiça, por exemplo, tem uma atribuição muito importante que pouca gente sabe, que é o que a gente chama de suspensão de segurança. O que são as suspensões de segurança? É um mecanismo processual que permite um ator público requisitar diretamente ao presidente de um tribunal as suspensões dos efeitos de uma decisão de primeira instância, seja ela provisória, seja ela definitiva, que lhe contrariem. Durante as duas últimas gestões do Tribunal de Justiça, em apenas um caso que tratasse de garantia mínima de existência de pessoas privadas de liberdade, o governador não foi atendido pelas presidências do tribunal. E aqui eu estou falando de casos, por exemplo, como o caso de uma unidade prisional, onde a decisão judicial previa a instalação de 2 equipes mínimas de saúde para atendimento das pessoas presas, em unidade que no ano anterior mais de 60 pessoas tinham morrido por falta de atendimento médico. Estou falando de garantia de banhos quentes para presos com tuberculose, ou seja, a gente tem uma decisão judicial para garantir essa dignidade mínima e a gente tem uma relação direta entre o poder político representado no governo do Estado e o poder judicial representando na presidência do tribunal, decidindo invariavelmente, ou seja, apenas um caso em 4 anos, o governador do Estado não foi atendido para que se voltasse atrás na garantia de direito dessas pessoas. Nesse mesmo período, onde, por exemplo, o governador não, em todos os processos, em apenas um caso, ele não foi atendido
na privação de liberdade, na garantia de direitos das pessoas, nesse mesmo período, o Tribunal de Justiça chegou a ficar com 21% de todas as suplementações orçamentárias do Estado de São Paulo, negociadas diretamente entre o Tribunal e o governo do Estado, de maneira intransparente, seguindo critérios e negociações absolutamente desconhecidas para qualquer pessoa. O que eu estou tentando ilustrar é que existe uma fragilidade muito grande no equacionamento democrático do funcionamento das nossas instituições, e o sistema de justiça é parte fundamental desse equacionamento. Enquanto não entendermos a importância de colocar em questão o seu funcionamento aristocrático, o seu elitismo e a forma como ele se relaciona com os outros poderes via, muitas vezes, garantia de benefícios corporativos, tem significado na prática, por mais que de partida essa não fosse a ideia, idealmente, distorções muito dramáticas que têm implicado a morte das pessoas ou então a sua vida em condições absolutamente indignas. Há que se chamar a justiça a essa responsabilidade, entendendo qual é o papel de cada um e de que maneira nós somos atingidos por isso.